revelado o milagro transformador, o dia que Jesus cumpriu o plano divino e venceu a morte. No terceiro ano de Joaquim, em Jerusalém, as ruas estavam tomadas por um misto de luto e desespero. O ar pesado era cúmplice da dor que todos sentiam, especialmente aquele grupo de seguidores que havia visto seu líder, Jesus, ser injustamente crucificado. Maria Madalena, uma mulher marcada pela dor, conhecia bem o peso dessa angustiante tragédia. Ela não era apenas uma espectadora, havia amado e seguido Jesus, seu Redentor, que agora estava no sepulcro, levando consigo todas as esperanças de um futuro iluminado. À medida que a aurora despontava, Maria subia a colina em direção ao sepulcro, seu coração pulsando como um tambor de tristeza. O silêncio da madrugada contrasta com a tempestade de emoções dentro dela. Ela pensou na pesada pedra que selava aquele túmulo, um símbolo de uma morte tão injusta, uma barreira entre ela e seu Senhor. A lembrança da tortura e da dor que Jesus suportou a atormentava enquanto ela caminhava. O que restava dela após a perda de alguém tão glorioso? Quando finalmente chegou ao sepulcro, suas mãos tremiam ao tocar a entrada. A pedra havia sido removida. Um grito silencioso emergiu de seus lábios. Onde está o meu Senhor? O desespero tomou conta e suas lágrimas começaram a escorrer. Levaram embora o meu Senhor e não sei onde o colocaram, murmurou, afastando-se do túmulo sem entender a cena que estava prestes a se desenrolar. Naquele momento sombrio de angústia, 2 anjos apareceram dentro do sepulcro, mirando-a com compaixão. Mulher, por que choras? Perguntaram. Maria, ainda mergulhada em seu luto, não percebeu a ênfase desafiadora de que algo glorioso estava prestes a mudar seu desespero para sempre. O clima em volta dela estava impregnado de expectativa e mistério. Continuando a ladeira de sua dor, Maria se virou e ao longe avistou uma figura que pensou ser o jardineiro. Mulher, por que choras? A quem procuras? Essa pergunta reverberou em seu ser, mas a dor enublava sua visão. Somente quando ele disse seu nome, Maria, uma luz divina quebrou as correntes de sua tristeza. A revelação se irrompeu. Era Jesus, o Senhor ressuscitado. Sua tristeza transformou-se em alegria indizível. As flores de uma nova vida começaram a brotar em seu coração. Neste extraordinário desenrolar, a ressurreição de Jesus não é apenas um relato de vitória, é a confirmação de que a morte não tem a última palavra. O plano divino estava sendo revelado não só para aqueles que estavam presentes, mas para toda a humanidade. Maria, agora uma mensageira da Boa Nova, saiu correndo para partilhar a alegria da ressurreição. Mas uma pergunta ecoava em seu coração: o que mais Jesus tinha reservado para aqueles que creem nele? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Quando Maria Madalena chegou aos discípulos, seus olhos brilhavam com uma luz que eles nunca haviam visto antes. "Eu vi o Senhor!" exclamou. E os apóstolos, reunidos em um lugar seguro, ouviram suas palavras caírem de esperança. No entanto, não havia júbilo imediato, apenas um levantamento de sobrancelhas e olhares desconfiados. A mente deles estava envolta em confusão e a incredulidade parecia mais forte que a fé que uma vez os unira. Pedro se levantou e, em um ato de coragem impulsionado por sua natureza impulsiva, decidiu correr para o sepulcro. João, mais jovem e ágil, logo o acompanhou. O que um dia foi um símbolo de morte e desespero, agora pulsava com a possibilidade do desconhecido.
Enquanto corriam, suas respirações se entrelaçavam com a expectativa de um acontecimento miraculoso. Quando chegaram ao sepulcro, encontraram a pedra removida, assim como Maria havia descrito. Olhando para dentro, Pedro hesitou, mas João, esperando ver a glória do Senhor, não pôde resistir e entrou primeiro. Seus olhos se ajustaram à pouca luz que permeava o interior do túmulo. As ataduras, aquelas que uma vez envolveram o corpo de Jesus, estavam ali, mas a lâmpada de suas almas não reconhecia a morte, apenas um mistério profundo. Ele não está aqui, sussurrou João, enquanto um arrepio percorria sua espinha. A ressurreição foi verdade. Pedro, sempre impetuoso, começou a se lembrar das palavras de Jesus quando ainda estavam juntos. Destruam este templo e em 3 dias o levantarei. João 2,19. O que antes parecia enigmático, agora brilhava como um sol nas mentes dos discípulos. Mas a dúvida ainda pesava no ar. O que isso significava? Enquanto eles ponderavam, Maria permaneceu fora do sepulcro, amedrontada pelo que havia testemunhado. Os anjos, antes invisíveis para os outros, estavam próximos dela, sussurrando promessas e revelações, como se guardassem segredos do céu. O que mais será revelado, ela pensava, e um desejo ardente a conduzia não apenas a buscar respostas, mas a experimentar a plenitude do que significava a ressurreição. De repente, Jesus deixou-se ver novamente. Ele se aproximou tanto que cada flor nas proximidades pareceu abrir-se com sua presença. Maria, sua voz era tão suave e forte, reverberando em seu coração. Assim como as palavras da primeira vez, esse chamado particular mudou tudo. Rabone! Palá gritou, alcançando-o, mas Jesus a interrompeu com ternura. Não me detenhas, pois ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. João 20:17. As palavras dele saíam como o aroma da vida nova, ao mesmo tempo desafiadoras e cheias de esperança. Enquanto ela se afastava com a mensagem celestial, cada passo revelava um plano maior de Deus, um plano que se desdobraria não apenas em um milagre pessoal, mas em algo que mudaria a face da terra para sempre. Os discípulos, agora cheios de convicção, esperavam saborear a manifestação do Espírito que viria, mas o amadurecimento dessa revelação ainda estava por vir. Maria estava prestes a se tornar a primeira pregadora do Evangelho, levando a mensagem de ressurreição, mas em seu coração pulsava uma verdade ainda mais profunda. Essa era apenas a primeira de muitas revelações. O que mais estava por vir neste plano divino? O que Jesus significava ao dizer que subiria ao Pai? Assim, enquanto as primeiras luzes do dia surgiam sobre Jerusalém, os ventos da mudança sopraram a cidade, e uma nova esperança se espalhava, prometendo que o final seria apenas o começo da eternidade. A verdadeira pergunta emergia nas sombras da fé recém-renovada: qual seria o próximo ato da vontade soberana de Deus? Enquanto Maria Madalena se afastava, com a mensagem fervilhando em seu coração, os discípulos estavam mergulhados em intensa discussão. Cada palavra de Maria ressoava como um eco, desafiando suas crenças e provocando sua falta de fé. O medo e a esperança se entrelaçavam em um emaranhado complexo, à medida que tentavam entender a magnitude do que acontecera. Pedro e João, ainda perto do sepulcro, trocavam olhares significativos. A ressurreição não era um conceito para ser apenas celebrado, era uma realidade que exigia uma resposta. Como podem todas as Escrituras se cumprirem nesta manhã, pensou Pedro, lembrando-se das profecias que indicavam a vinda do Messias, como registrado em Isaías 53, que descrevia um servo que sofreria em silêncio e que, por suas feridas, seríamos curados. Enquanto isso, a cidade de Jerusalém continuava com a sua rotina habitual, alheia ao glorioso acontecimento. Mas no espírito dos que creram, uma agitação começava a se formar. O Espírito Santo preparava o terreno, e a promessa de Jesus acerca do Consolador não estava distante. Maria, em sua jornada, vislumbrou a figura dos homens que costumava seguir. Uma urgência a movia.
A alma do nosso Senhor venceu a morte. Precisamos contar a todos. Chegando ao local onde os discípulos se reuniam, respirou fundo e disse: Eu vi o Senhor. Mas a dúvida ainda pairava sobre eles, como uma nuvem espessa que se recusava a dissipar. Tomé, o mais céptico entre os 12, estava ausente naquele momento. Quando finalmente se juntou aos outros, um silêncio pesado envolveu o ambiente. Vocês falam de um Cristo ressuscitado? Se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos e não colocar meu dedo na ferida do seu lado, não crerei, afirmou com uma incredulidade que o tornava mais humano. Os outros, embora firmes em sua convicção, sentiam a gravidade da dúvida de Tomé. Mas em seu íntimo ardia a esperança de que, assim como disseram as Escrituras, a revelação não terminaria ali, mas que novos sinais e maravilhas esperavam ser manifestos. Seguiram-se dias de expectativa e orações fervorosas. Os apóstolos sentiam a presença de Jesus perturbando suas almas, mas a dúvida de Tomé ainda encontrava ressonância em muitos corações. Quando, finalmente, 8 dias depois, estavam reunidos novamente, algo poderoso brotou na atmosfera. As portas estavam trancadas, mas o Senhor apareceu, como que atravessando as barreiras do mundo físico. Paz seja convosco, falou Jesus, e as palavras ecoaram como um bálsamo de cura. Ele se voltou para Tomé. Põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. Chega aqui a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. João 20:27. Ao ouvir isso, Tomé imediatamente exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20:28. A ressurreição não apenas cumpriu as profecias, era um convite ao relacionamento íntimo com o Deus vivo. Enquanto sussurros de espanto e glória flutuavam entre os discípulos, a revelação se aprofundava. Jesus era o cumprimento das promessas seculares, a luz da salvação para todas as nações. Aquela manhã resplandecente tornara-se uma nova aliança, uma segurança vibrante de que a morte e o pecado não tinham mais domínio. Mas ainda havia uma pergunta latente no ar: qual seria o próximo passo? O Espírito Santo estava prestes a ser derramado e a grande comissão aguardava a sua execução. O maravilhoso plano de Deus estava em plena atuação, deixando a expectativa fervilhando. Como o Senhor nos surpreenderá a seguir? Na manhã seguinte, enquanto o sol surgia, pintando o céu em tons de rosa e dourado, os discípulos se reuniram novamente, ansiosos e ansiosos. O clima tenso que dominava seus corações começava a se romper com a esperança que brotava entre eles. As instruções do Senhor estavam claras, mas a certeza de como proceder ainda não se manifestava. Pedro, com seu coração em chamas, levantou-se e se dirigiu aos outros. Irmãos, começou ele com um tom firme, estamos à beira de algo grandioso. O Senhor ressuscitou e agora nos convocou a ir e fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Não podemos hesitar, não podemos temer. O tempo de se esconder foi embora. Devemos ser as testemunhas do poder dele. Os outros entreolharam-se, cautelosos. Tomé, ainda lidando com sua recente afirmação de fé, olhou para Pedro e perguntou: Mas como podemos ir se ainda estamos buscando entender a magnitude deste que nos foi revelado? Há um mundo lá fora que precisa saber do Senhor, mas e se outros não crerem como nós? Precisamos crer, Tomé, disse João com um olhar perspicaz. Se o próprio Jesus se apresentou a nós, é por uma razão que devemos descobrir. As Escrituras nunca falharam e agora ele se revelou como a realização de todas as promessas. Amém! Como poderíamos cruzar os braços diante de tal revelação? Salmo 119, 89. Enquanto eles conversavam, uma sensação palpável começou a tomar conta do ambiente. Uma suave brisa atravessou o local, como se o próprio Espírito Santo estivesse se movendo entre eles. Era o cumprimento da promessa de Jesus, trazendo-os com ele a certeza do poder que lhe seria dado para testemunhar e realizar milagres em seu nome. De repente, um movimento à entrada chamou a atenção de todos. Era Maria Madalena.
Com os olhos brilhando e o rosto iluminado pela alegria, ela entrou e exclamou: Meus irmãos, o que vocês farão agora que o Senhor não apenas ressuscitou, mas está vivo e entre nós? Eu ouvi que ele tinha planos ainda maiores. Quais planos, Maria? Perguntou Pedro, com curiosidade e uma pitada de apreensão. Ele me mostrou que grandes sinais e maravilhas vêm, não apenas para nós, mas serão realizados por meio de nós, diante de muitos. O Espírito Santo será derramado sobre aqueles que crerem, e não seremos meras testemunhas, seremos agentes da transformação. Haverá um tempo de derramamento e devemos estar prontos. As palavras de Maria ressoaram como um gongo na profundidade do ser de cada um. A expectativa de um futuro que marchava rumo ao sobrenatural encheu os corações como um fogo novo. Era um chamado inadiável para se preparar para o que estava por vir. Enquanto a discussão continuava, algo extraordinário começou a ocorrer. A atmosfera ao redor estava carregada de poder. Os discípulos, em uníssono, começaram a orar, pedindo força e ousadia. Frequentemente, erguiam suas mãos, implorando pelo cumprimento da promessa de Jesus. Era um momento de união e clamor, permitindo que o medo se transformasse em fé. Mas uma sombra pairava sobre eles. Um sussurro de dúvida ressoou em seus corações. Estamos prontos para receber o que Deus tem para nós? E se falharmos na missão? O Senhor, conhecendo suas inquietações, desde os tempos antigos, já falava por meio dos profetas que mandaria seu Espírito para aqueles que o buscassem com sinceridade. Joel 2, 28 a 29. E foi nesse sagrado momento que o céu começou a se abrir e a presença do Senhor encheu o lugar. Algo glorioso estava prestes a acontecer. Mas qual seria a resposta de seus corações? Estavam preparados para tudo que o Senhor tinha a revelar? As páginas da história ainda estavam em branco para serem preenchidas, e o plano soberano de Deus começava a se destacar. Haviam promessas aguardando para serem cumpridas, e se aproximava o dia em que a cidade de Jerusalém não seria mais a mesma. O que o Senhor traria? O tempo da revelação estava a um passo, e a espera aumentava. Quando o céu se abriu, uma luz intensa e sobrenatural começou a descer, preenchendo cada canto do espaço onde os discípulos estavam. Era como se a própria essência do Senhor estivesse se manifestando, envolvendo-os em um manto de glória. As almas dos discípulos estavam prestes a serem transformadas, preparadas para enfrentar o mundo com um poder que jamais haviam conhecido. Esperem aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A voz de Jesus ecoou em suas mentes, um lembrete nítido da promessa que ele havia feito. De repente, uma onda de fervor sobressaiu nos corações deles. A consciência da missão se tornou palpável e a inquietude se transformou em expectativa. Enquanto oravam, um som de vento muito forte irrompeu, como uma tempestade que sacudia as fundações da edificação. Eles olharam uns para os outros, perplexos e maravilhados, enquanto o poder do Espírito Santo se derramava sobre cada um deles. Línguas de fogo dançavam sobre suas cabeças, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 a 4. Pedro, que antes se sentira angustiado e inseguro, agora se levantou com uma coragem ardente. Olhou para seus irmãos e proclamou: Este é o cumprimento da promessa que foi feita por Deus. O Senhor disse que derramaria seu Espírito sobre toda a carne, e isso está agora se cumprindo diante de nossos olhos. Diante da multidão que se aglomerava, Pedro não hesitou em compartilhar a mensagem do Evangelho. Aqueles que ouviram suas palavras estavam perplexos, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. As vozes se misturavam em um crescendo de louvor e adoração. Alguns, perplexos, se perguntavam: Estes homens estão embriagados? Atos 2:13. Enquanto outros viam nas obras que se realizavam um sinal divino. O céu estava se movendo ali em Jerusalém, e a cidade nunca mais seria a mesma.
A cumplicidade do Espírito se tornara real. Havia algo que palpava no ambiente, uma atmosfera de transformação que falava ao coração do homem. Aqueles que antes temiam agora eram avivados com uma certeza irrefutável, um chamado para sair e testemunhar. Maria Madalena, que estava entre os discípulos, ergueu suas mãos ao céu em gratidão e entrega ao Senhor. Aleluia! O que está acontecendo aqui é um milagre do nosso Deus, exclamou. Os outros a acompanhavam, suas vozes entrelaçando-se em um cântico espiritual que reverberava pelas ruas de Jerusalém. Com o poder do Espírito Santo atuando, a primeira pregação de Pedro era um grito coletivo do coração. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Milhares de almas se traduziam, o dia da festa de Pentecostes se tornava um marco, uma nova aliança com a humanidade. O momento do derramamento alcançava proporções divinas, o plano da salvação se desdobrando diante de seus olhos. O que será que Deus ainda tinha reservado para o povo? As promessas se acumulavam e a cidade de Jerusalém parecia conter o fôlego da expectativa. Entre as maravilhas que se desdobravam, um novo mistério surgia no horizonte. E sucederá que, antes que chegue o dia do Senhor, algumas coisas grandes e poderosas se manifestarão, e eu farei que sinais sobrenaturais sejam vistos no céu e na terra. Joel 2:30. O que os aguardava além do dia do Pentecostes? A revelação do futuro e das promessas ainda estava por vir, e a história da salvação continuava sua elaborada tapeçaria, enquanto o plano soberano de Deus se desenrolava de forma magnífica e misteriosa. Os dias seguintes ao Pentecostes foram marcados por um fervor que incendiava os corações dos discípulos, um toque divino que os levava de casa em casa, partindo o pão, orando e testemunhando do Cristo ressurreto. O Espírito Santo flui em meio a eles como um rio, penetrando as profundezas de cada alma e transformando os seguidores tímidos em corajosos proclamadores da verdade. Pedro e João, juntos, subiram ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Ao passarem pela porta formosa, viram um homem paralítico, coxo desde o nascimento, que pedia esmolas. Com um olhar firme que transmite o poder do Espírito, Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou-os, na esperança de receber algo. Então Pedro declarou: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Atos 3:4-6. Com um toque firme, Pedro segurou o homem pela mão, e instantaneamente os pés e os tornozelos se fortaleceram. O homem saltou, levantou-se em um impulso impulsionado pela graça, e entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. A multidão, ao vê-los, ficou maravilhada, e um murmúrio percorreu a reunião, enquanto todos reconheciam que aquele era o homem que tantos anos se sentara à porta pedindo esmolas. Pedro, percebendo a oportunidade, ergueu a voz em plena convicção: "Homens de Israel, por que estáis admirados com isso? Ou por que tendes os olhos fitos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar este homem?" Atos 3:12. Ele então proclamou o nome de Jesus, que havia realizado o milagre, concluindo que a fé no nome de Jesus trouxe a cura. As palavras de Pedro cortaram como uma espada: "Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor." Aqueles que o ouviram sentiram a convicção do Espírito e foram tocados pelo chamado à restauração e ao arrependimento. Mas, enquanto a mensagem do Evangelho se espalhava, as autoridades religiosas começaram a se inquietar. Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus foram profundamente incomodados pelas doutrinas que desafiavam o sistema, pois a ressurreição de Jesus estava sendo proclamada. Assim, aprenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte.
Na calada da noite, enquanto as correntes de homens destemidos estavam em cativeiro, um anjo do Senhor apareceu, fazendo brilhar uma luz na prisão. Ele abriu as portas e disse: Ide, e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos 5:20. Os discípulos, cheios de coragem e fé, seguiram o mandado celestial, percebendo que suas vidas estavam pelas mãos do Deus que estava no controle, soberano sobre as circunstâncias. Na manhã seguinte, ao descobrirem que os apóstolos não estavam mais na prisão, as autoridades ficaram alarmadas. Entretanto, Pedro e João estavam de volta ao templo, ensinando ao povo sobre a salvação que vem pelo nome de Jesus. A resistência ao Evangelho tinha se tornado uma oportunidade para que os milagres e maravilhas fossem cada vez mais manifestos. Enquanto os apóstolos falavam, uma nova revelação brotava nas mentes dos ouvintes, revelando que Deus não apenas os havia chamado para viver e crer, mas para compartilhar ativamente o que agora consideravam a sua nova realidade. A igreja estava em seu nascedouro, poderosa, repleta do Espírito e dedicada à missão de alcançar os perdidos. E naquele contexto de resistência e milagres, assim permanecia a pergunta ecoando nas mentes de muitos: até onde Deus nos guiará ainda? A revelação sobre o plano soberano de Deus começava a desvelar-se, e a cidade de Jerusalém se tornava o palco de eventos grandiosos que mudariam a face da humanidade. Haveria mais maravilhas e desafios à frente, e as promessas divinas apenas estavam começando a se cumprir em sua totalidade. O que o Senhor ainda preparava e qual seria o nível de fé que exigiria de seu povo? Enquanto a luz da manhã filtrava-se através das colunas do templo, a cidade de Jerusalém pulsava com uma energia sobrenatural. A multidão estava em alvoroço, intrigada com as palavras ousadas de Pedro e João. Os apóstolos, como porta-vozes de um novo tempo, falavam não apenas de milagres físicos, mas de uma transformação interna que atraía muitos para a verdadeira vida em Cristo. As vozes continuavam a ecoar, e entre os ouvintes muitos eram tocados, pois as acelerações do Espírito penetravam os corações, convidando-os a um renascimento espiritual. Contudo, as autoridades estavam determinadas a silenciar essa nova seita que desafiassem suas tradições. Os líderes religiosos, enfurecidos, convocaram o Sinédrio para discutir a situação. Chamai os homens que são responsáveis por essa perturbação, ordenaram. Assim, Pedro e João foram trazidos diante do conselho, e as perguntas afiadas como lâminas foram lançadas contra eles. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Atos 4:7. A intenção era clara: confundir e intimidar. Pedro, cheio do Espírito Santo, ergueu-se com a firmeza de quem sabe a verdade. Se hoje somos julgados por ter feito o bem a um homem enfermo, e pelo modo como ele foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é que este homem está são. Atos 4, 9 e 10. As palavras de Pedro ressoavam como um eco profético. A vitória sobre a morte já havia sido proclamada. A sala ficou silenciosa. A tensão compunha um halo ao redor dos rostos dos conselheiros, mergulhados em perplexidade. Afinal, que poder era esse que desafiava suas regras? Capturaram a gravidade da negação de Jesus e perceberam que a sabedoria de Pedro era incomum. Estes homens não são letrados, murmuravam entre si, mas reconheceram que estiveram com Jesus. Atos 4:13. A conexão deles com o Mestre havia se tornado evidente. O Espírito estava transformando até mesmo a percepção dos inimigos do Evangelho. Determinaram então que não poderiam puni-los por um milagre que era inegável, mas também não deixariam que continuassem a ensinar. Assim, ordenaram que cessassem suas pregações. Porém, Pedro respondeu: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29.
A ousadia dos apóstolos era um reflexo da verdade que ardia em seus corações. Eles estavam dispostos a enfrentar a prisão, a perseguição, até mesmo a morte, se necessário, pelo nome de Jesus. E enquanto Pedro e João voltavam para seus irmãos em Cristo, compartilhando os desafios que enfrentaram, um clamor coletivo subiu aos céus. Não pediram por segurança, mas clamaram por ousadia na pregação da palavra. O chão tremeu e o lugar onde estavam reunidos ficava repleto do Espírito Santo, e todos foram cheios de coragem, proclamando a palavra de Deus com intrepidez. Atos 4:31. Mas a história estava apenas começando. Entre os crentes, um novo dilema espiritual começava a surgir. Poderiam eles enfrentar a resistência crescente? E mais, se o plano soberano de Deus estava começando a se cumprir através deles, qual seria o papel da perseguição diante da gloriosa expansão do reino que tanto lutavam para promover? Era claro que as promessas de Deus estavam se desenrolando, e em meio ao sofrimento poderia haver uma nova revelação. As esposas, filhos e lares estavam sendo testados, e a igreja precisava se preparar para o que estava por vir. Um novo mistério se formava nas mentes e corações dos fiéis. O que Deus ainda prepararia para o seu povo diante da crescente tempestade? Enquanto isso, a cidade de Jerusalém continuava a ser o epicentro da ação divina, onde um novo pacto estava prestes a ser revelado. Enquanto a escuridão da noite se aproximava, um espírito de expectativa pairava sobre Jerusalém. O eco das proclamadas verdades de Pedro e João ainda reverberava nas mentes dos fiéis. Unindo-se em oração, as paredes da casa onde se reuniam pareciam vibrar com a intensidade de suas súplicas, e cada clamor fazia a atmosfera eletricamente carregada. Ó Senhor, olhai para suas ameaças e concedei aos vossos servos que falem com toda a ousadia a vossa palavra. Atos 4:29. Suplicavam em uníssono, confiantes de que Deus ouviria. Mas, no seio da cidade, as autoridades não estavam de braços cruzados. O sinédrio se reuniu novamente, inquietos com a crescente influência dos discípulos de Jesus. Precisamos agir rapidamente, disse um dos fariseus, seu rosto chisparejando em ira. Esses homens estão subvertendo nossas leis e provocando o povo a se rebelar. Sua declaração foi acompanhada por murmúrios aprovativos dos outros conselheiros. Reunidos sob a luz da lamparina que mal iluminava grandes figuras projetadas nas paredes, tiveram um momento de inquietante silêncio. A estratégia começou a tomar forma e, sem aviso, uma perseguição contra os apóstolos foi arquitetada. Que uma sombra de medo recubra sobre eles, ordenou o sacerdote maior. Um plano de prisão e ameaças foi montado, visando silenciar a verdade. Nesse interim, Pedro e João, imbuídos do Espírito Santo, não desanimaram. Em seus corações havia uma centelha que não poderia ser apagada, uma faísca que não podia ser contida. E assim, ao amanhecer, enquanto as primeiras luzes do dia dançavam sobre as colinas, eles saíram mais uma vez, direcionando-se ao templo. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:42, cada palavra sendo lançada como uma seta pela verdade que conheciam. No entanto, para a comunidade dos fiéis, uma nova preocupação tomou forma. Entre eles, Ananias e Safira, um casal que se deixou enganar pelo desejo de reconhecimento, arquitetaram um plano numa noite sombria. Venderemos parte da nossa propriedade, mas manteremos uma parte do valor em segredo, sussurrou Ananias com um brilho traiçoeiro nos olhos. Safira hesitou, mas a ganância a seduziu e ela concordou. A mentira se arrastou com eles até os pés dos apóstolos. Pedro, profundamente sintonizado com o Espírito, fez a pergunta que cortou o silêncio como uma lâmina. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da terra? Atos 5:3.
O tempo parou e o coração de muitos tremeu diante da essência de suas ações reveladas. A verdade tinha um peso inegável e o ato de desonestidade tinha consequências. A queda de Ananias foi rápida, assim como da esposa que veio depois. O medo e a reverência se espalharam entre a assembleia. E veio grande temor sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram estas coisas. Atos 5:11. Ali estava um sinal claro: a pureza e a santidade do novo caminho eram tão vitais quanto a coragem de proclamar a mensagem. Qual seria o impacto desta disciplina divina sobre o novo povo de Deus? Enquanto isso, o Sinédrio, decidido a neutralizar esta onda de transformação, convocou os apóstolos. Uma nova onda de tensão se formava. Como poderiam eles desafiar Deus e a verdade que havia sido revelada? Ao enfrentarem as ameaças, uma mensagem ainda mais poderosa começava a se moldar entre o povo. Um desígnio que, no desdobrar dos dias, revelaria a grandiosidade do plano soberano de Deus. O que mais ele tinha reservado para aqueles que perseveravam na fé? Assim, à medida que a agitação aumentava, um eco de esperança ressoava em meio ao temor. Avivamento ou condenação? Perseverança ou silêncio? O que ficaria claro nas próximas horas e como o desfecho desta narrativa divina transformaria o coração mesmo dos mais endurecidos? Uma nova revelação estava prestes a emergir nas areias do teste e da adoração. A nuvem de incerteza pairava não apenas sobre os corações dos apóstolos, mas sobre toda a cidade de Jerusalém. Enquanto Pedro e João continuavam suas pregações, um calor intenso e de confrontação envolvia a atmosfera. Os membros do Sinédrio, um conselho que já havia mandado matar inocentes e perseguir os justos, estavam agora determinados a erradicar a nova mensagem que estava desafiando a ordem religiosa estabelecida. Os apóstolos foram levados à presença do Sinédrio, onde a ira dos líderes religiosos era palpável. "A quem vocês representam?" perguntou o sumo sacerdote, sua voz ecoando sinistramente pela sala. "Por que falaram em nome de Jesus, aquele que crucificamos?" Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se com coragem e respondeu: "É necessário obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o na cruz. A esse Deus elevou-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados." Atos 5, 29 a 31. Suas palavras balançaram as estruturas daquela corte como um furacão de temor e indignação, mas por sua ousadia, o temor de Deus começou a se dissipar entre os presentes. O Sinédrio, tomado de fúria, deliberou e decidiu que deviam castigá-los para ensiná-los uma lição. Os apóstolos foram açoitados, a dor das feridas cintilando como a luz do dia que entrava pela janela do tribunal. No entanto, uma alegria estrondosa brotou em seus corações. Eles saíram do Sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome. Atos 5:41. Era um sinal de que estão na senda do Senhor, e cada golpe que recebiam trazia mais determinação para continuar. Enquanto isso, no coração da comunidade, a notícia do martírio dos fiéis e da coragem dos apóstolos espalhavam rapidamente esperanças renovadas e avivamento espiritual. Mais e mais pessoas eram acrescentadas à igreja, atraídas pelo amor e pela força da fé que brilhava na vida dos discípulos. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Atos 5:12. O poder do Espírito fluía através deles, e a cidade começava a reconhecer a grandeza do Senhor. Mas o plano do Sinédrio ainda não havia sido totalmente executado. Em um movimento desesperado, reuniram-se para discutir estratégias mais ferozes a fim de selar o destino dos seguidores de Cristo. A tensão em Jerusalém atingia seu ápice, enquanto a batalha entre fé e incredulidade se tornava cada vez mais intensa. Entre murmúrios e conspirações, um fariseu chamado Gamaliel se levantou. Ele pediu aos líderes que lhes dessem um momento de reflexão. "Cuidai com ignorância.
Pois antes, se esta obra for de homens, logo se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la. Não vos arrisqueis a combater contra Deus. Atos 5, 38 a 39. Suas palavras eram como um eco da sabedoria que é inscrita nas Escrituras, um alerta divino que não poderia ser ignorado. Em meio à agitação e ao pavor, o Espírito Santo se movia, sem que muitos percebessem. A tempestade que estava por vir desembocava em transformações totalmente inesperadas. Enquanto a luz da verdade iluminava o caminho de muitos, uma pergunta cruciante atormentava os corações dos líderes. O que se tornará desta fé crescente? E assim, enquanto o Sinédrio adiava suas decisões, um novo movimento de Deus estava se formando, uma onda de fé que prenunciava algo ainda maior. O caminho da redenção e a vitória sobre as trevas estavam mais perto do que jamais se imaginou. Diante de um futuro incerto, um eco divino começou a ressoar. Estou trazendo uma nova aliança, que vencerá não apenas a dor, mas a própria morte. Seria até então que se revelaria ao mundo a magnitude do plano soberano de Deus, onde a morte, a vida e a ressurreição se entrelaçariam em um mistério glorioso, mudando para sempre o destino da humanidade. O desfecho do plano do Senhor estaria mais próximo, mas que revelações ainda emergiriam em meio à provação. Enquanto a cidade de Jerusalém fervilhava com o crescimento da nova igreja, as tensões entre os líderes religiosos e os discípulos de Jesus intensificavam-se. A mensagem do Evangelho, movida pelo poder do Espírito Santo, não poderia ser contida, mesmo diante das ameaças e perseguições. Os apóstolos, agora mais determinados do que nunca, continuavam a ousar proclamá-la. Os sinais e maravilhas se tornaram uma evidência visível da presença de Deus em meio ao seu povo. Certa manhã, ao se dirigirem novamente ao templo, Pedro e João sentiram a urgência de buscar ainda mais apoio espiritual. Irmãos, começou Pedro enquanto se reuniam com os outros discípulos, devemos pedir ao Senhor por coragem e por sabedoria para enfrentar aqueles que se opõem à verdade. Precisamos nos unir em fervente oração. A comunidade então se juntou em clamor, as vozes se levantando em uníssono, um eco de fé que tremia as paredes. Em uma casa vizinha, Ananias, um discípulo devoto, ouviu a súplica e se sentiu movido a se juntar a eles. Quando estava prestes a entrar, uma luz brilhou diante dele e o Senhor lhe falou: Ananias, eu tenho um plano para Paulo, e você será um instrumento em minhas mãos. Com temor, mas também com um ardente desejo de obedecer, Ananias partiu para encontrar o perseguidor que agora se tornaria um dos maiores defensores da fé. Senhor, como posso me apresentar a este homem que causa tanto temor? Perguntou Ananias, repleto de incredulidade. Mas a voz do Senhor permaneceu firme. Ele é um escolhido para transmitir o meu nome a todos os gentios, reis e ao povo de Israel. Atos 9:15. A ordem e a promessa foram claras. Ananias, com relutância, mas com fé, seguiu em direção à casa de Judas, onde Paulo aguardava, cego, como um símbolo do estado espiritual em que muitos se encontravam. Nas ruas de Jerusalém, o eco das perseguições ainda ressoava. Os guardas do templo e os fariseus intensificavam sua vigilância, mas a audácia dos apóstolos aumentava. Haviam prometido que não cessariam de ensinar a respeito de Jesus, crucificado e ressuscitado. As mensagens ressoavam não apenas nas sinagogas em Jerusalém, mas ecoavam em cidades vizinhas, ganhando almas sedentas pelo conhecimento da verdade. Enquanto isso, a interação entre Ananias e Paulo foi um divisor de águas. Irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho enviou-me para que recuperes a visão e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Assim que as palavras saíram da boca de Ananias, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Paulo, e ele recuperou a visão. O primeiro milagre que ele presenciou foi seu próprio renascimento espiritual. Depois disso, Paulo começou a pregar fervorosamente em nome de Jesus, surpreendendo todos com sua transformação radical.
A cidade que havia se sentido tão segura em seus dogmas, agora começava a balançar sobre o peso da nova mensagem que se espalhava como fogo em palha seca. Os discípulos de Jesus, sentindo a crescente urgência da obra que se desdobrava diante deles, reuniram-se em contínua oração, clamando a Deus por mais trabalhadores e coragem. Eles tinham consciência de que o plano soberano de Deus não pararia em sua geração. Era um movimento destinado a atravessar os tempos, prometendo que, em Cristo, a salvação seria oferecida a todos. Enquanto Jerusalém se tornava um centro de atividades apostólicas, ressoava a pergunta: até onde este novo evangelho nos levará? Cada coração estava ansioso, aguardando a próxima revelação. Com cada pregação, cada cura e cada transformação, a expectativa de que o domínio de Deus sobre a história estava apenas começando a se mexer tornou-se palpável. Agora, Paulo, uma figura central em ascensão, estava prestes a ir aonde nem os apóstolos haviam ido, levando a mensagem de Jesus entre os gentios e preparando o cenário para uma das maiores expansões do cristianismo na história. O que mais Deus tinha guardado para ser revelado? À medida que os apóstolos e a nova igreja avançavam pela jornada da fé, um mistério ainda mais profundo envolvia o plano soberano de Deus. Havia um destino para o qual todos estavam correndo, e cada passo dado em fé abria as cortinas de algo grandioso que mudaria a vida de milhões. O que estava por vir? Um novo capítulo se formava nas páginas da história, e a expectativa da manifestação de Deus aumentava a cada dia.